Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. É isso que eu quero deixar claro aqui. A oportunidade, quando você falou da máscaras, eu falei, cara, vou falar. Eu acho que... Qual a sua opinião, Muzi? Você é um cara que não gosta de falar muito de hormônio, né? Eu vejo que você é meio que... Eu acho que é... Se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Mas a minha preocupação não é com os hates, ou achar que eu sou uma pessoa violenta por conta do meu passado, por conta de uma fração de uma briga com a minha filha ou uma briga com uma ex-namorada. É não querer inimizade com quem me estendeu a mão, sabe? Porque o Marcelo Bella foi muito importante, é muito importante na minha vida. Eu não estaria sentado com você aqui hoje, nesse podcast, se o Marcelo Bella não tivesse ido no meu podcast Sem Filtro, há 3 anos atrás, quando eu tinha 30 inscritos, cara. Com a motona dele, olhado pra mim e falado, opa, esse cara aí tem uma arete, uma vocação, como diz Platão. Esse cara aí tem algo diferente, ele não é do meio do bodybuilding, eu vou catar esse cara aí. E me colocou dentro da casa dele, cara. Lá na Black School, onde eu fui muito feliz. E talvez eu tenha falado algumas besteiras aqui no meu podcast, porque eu não consegui entender como eu saí de lá. E me doeu. O Daniel Mencati falou pra mim, Rodolfo, você precisa viver esse luto. Então, a oportunidade não é de eu me desculpar pelo que eu fiz lá no meu passado, porque, cara, já faz mais de 10 anos, eu sou uma outra pessoa. Eu não tive uma cartilha de falar assim, Rodolfo, ó, você vai ser o pai assim, ó. Nem pai eu tive, cara. Mas não existe essa cartilha, Rodolfo. Então... Aí as pessoas vão me criticar porque eu briguei com a minha filha. Cara, eu briguei tentando educar a minha filha. E eu vou brigar quantas vezes mais para educar. A questão é, cara, eu tô começando um trabalho onde eu quero olhar pro Marcelo Bella e abraçar o Marcelo Bella para mostrar minha gratidão. Falar, mano, se não fosse você, eu não estaria aqui. Porque você acreditou em mim. É olhar para um Fernando Marques e falar, cara, você tem esse jeito amargo, cara, mas você tem um coração bom, eu gosto de você, cara. E não cruzar, virar as caras quando vê numa feira. Eu não sou esse cara da inimizade, você tá entendendo? Eu não sou esse cara da inimizade. Daí... É isso que eu quero deixar claro aqui. A oportunidade, quando você falou da máscaras, eu falei, cara, vou falar. Eu acho que seguindo essa linha de raciocínio, né, se a gente ganha um nível de consciência ao longo da nossa vida, e nosso maior nível de consciência ele é desenvolvido entre os 60 e 80 anos, e é o que faz sentido, porque com 80 anos você está se despedindo das pessoas, né? E você precisa ter uma consciência muito grande para você não sofrer com isso, você saber que você lutou a boa luta, que você fez a sua parte, que você... Combate o bom combate, né? Exatamente, né? Eu acho que as pessoas, você pode pensar que as pessoas elas precisam ser conhecidas novamente. Né? Houveram pessoas que conheceram o Rodolfo com 15, houveram pessoas que conheceram o Rodolfo com 20, e a pessoa que conheceu o Rodolfo com 15, ela se acostumou com o Rodolfo até ele ter 20, mas se ela tivesse que conhecer de novo, ela veria uma pessoa completamente diferente. Perfeito. Eu acho que vale o convite para essas pessoas conhecerem você de novo. E vale o convite para as pessoas que têm conflitos, né, resolver esses conflitos tentando conhecer de novo as pessoas com quem elas tiveram conflito. Sim. Se isso fizer diferença na vida delas. Quer dizer, se isso é uma dor, se isso é um incômodo, se isso é algo que você levou para o seu coração e te perturba no momento onde você se julga, porque são só nesses momentos onde nós nos julgamos que esses pensamentos eles vêm à tona. Cara, eu acho que é o momento dessa pessoa conhecer quem é você hoje, né? E a partir disso estreitar laços. Com certeza. Ou não, né? Dentro daquilo que é a nossa... Não depende só da gente criar laços, né, Muzi? Não depende só da gente, depende do outro também, né? Minha preocupação não era com a minha filha ou com o meu ex-namorado, que é um processo que tá lá, correu o segredo de justiça, já fui condenado nos dois. Todo mundo que me empregou sabe. Eu trabalhei no Google em 2019, morei na cidade do Rio de Janeiro, trabalhando no setor de marketing do Google, sou da Jovem Pan, são pessoas... Você tá respondendo? Não, já foi, já foi. Quanto tempo faz isso? Há 10 anos atrás. Cara, vida que seguiu, você é uma outra pessoa. Não tô te contratando pelo seu passado, por uma fração. Parece que eu fui uma pessoa muito ruim no passado, mas não fui. Mas a minha preocupação aqui, em colocar isso pra fora, era não querer amizade e inimizade
sabe? Mostrar que eu sou grato a quem me estendeu a mão, Muzi. Que bom que você sente a vontade para conversar isso comigo. Eu me sinto Porque honrado. a sua voz é baixinha, assim. A gente tá numa linha vibracional muito boa com a sua voz. Obrigado por deixar desabafar e obrigado pelos seus ensinamentos, Muzi. Com certeza esse é um dos melhores podcasts que eu já fiz na minha vida. Posso ler as perguntas pra eu te liberar aqui? Por favor. Ai, gente, vamos lá. A pergunta do Douglas é assim: tem muito marombeiro pregando o famoso uma dura por semana para sempre. Qual a sua opinião, Muzi? Você é um cara que não gosta de falar muito de hormônios, né? Eu vejo que você meio que... Eu acho que é um assunto extremamente complexo que é tratado de uma forma extremamente simplista, né? Então, isso que é a minha complicação. Eu acho que se você não tem um propósito, eu acho isso uma tolice, né? Por que você vai usar uma dura testosterona uma vez por semana, né? Porque assim, no longo prazo, isso não vai te tornar um fisiculturista. Perfeito. A não ser que você seja um fisiculturista e faça uso da testosterona. Aí você tem um propósito, né? Segundo caso é que, em longo prazo, você vai ter colaterais. Terceiro lugar, talvez você note algumas alterações que são silenciosas, que são as piores, tarde demais. Né? Então, é muito chato ouvir isso, mas, cara, a testosterona ela aumenta o que é a produção de ateroma em parede de artéria. Então, você tem um processo de arteriosclerose precoce. Né? Você tem alteração no músculo cardíaco. Né? O coração não é só uma rede de artérias que se você desentupiu tá bom. Ou músculo, cujos únicos problemas são problemas que decorrem do entupimento de artérias. Não, ele tem um músculo. E ele tem muito receptor para testosterona, ele tem muito receptor para GH, ele tem muito receptor para tiroidiano. E você gera uma lesão muscular se você faz uso dessa forma de testosterona. E isso é em qualquer situação. Né? Se você tem um homem fazendo reposição hormonal, ele vai estar propenso a isso, só que o médico que está fazendo isso, ele normalmente vai usar, né, terapia de reposição hormonal, não é só hormônio. São as medicações que controlam esses efeitos colaterais e a mudança de estilo de vida, porque a terapia de reposição hormonal é um conjunto de dieta, treinamento e hormônios e outras medicações. Perfeito. E é um desafio muito grande, porque hoje a gente tem as pessoas que fazem, por exemplo, transição de sexo e que você tem que lidar com o que é o risco dessas pessoas desenvolverem isso, porque não é porque ela vai fazer uma transição de sexo ela não vai sofrer os riscos de uma testosterona alta. Ela vai. Já tem estudo sobre isso? Sobre a transição de sexo e o hormônio dessas pessoas? Tem estudo, por exemplo, de hormônio em mulheres com mais de 65 anos, que ele aumenta muito o risco de doença coronariana, diabetes e infarto do miocárdio. Sim, mas na transição de sexo, por exemplo. Ainda não tem dados suficientes, mas assim, se você consegue enxergar que existe risco para um ser humano que usa hormônio, né, de forma exógena, né, qualquer um que usa, ele está sujeito a isso. Né? Então, você tem que ter um cuidado com todas essas pessoas. Não é porque existe uma indicação de você usar um hormônio que o risco dele diminui. Pelo contrário, você tem a indicação do uso desse hormônio, você tem que lidar com esse risco, e se essa pessoa vai estar sujeita a uma terapia hormonal, ela tem que cuidar de todos esses riscos, porque senão ela vai ter todos esses problemas.